Fala pessoal, estou aqui na Intersolar 2023 e agora eu vou trazer para você as novidades de um super parceiro que é a Good. Primeiro, dá só uma olhada nesse estande, como que ficou sensacional. Tem muito, mas muito lançamento. Mas agora eu quero te mostrar um lançamento especial, que é uma solução que não vai mais te deixar no escuro em casos como o apagão que aconteceu em agosto. Let's bora comigo que eu vou chamar o Alexandre para mostrar todos os lançamentos pra gente. Fala aí, Alexandre, como é que você tá? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso. Alexandre, esse stand ficou realmente sensacional, hein? Vocês capricharam, hein? Ficou, esse ano o stand ficou de primeira, Túlio. A gente trouxe todas as nossas soluções aqui para Intersolar 2023. Tem muito lançamento, né? Tem muito lançamento, cara. Eu gostaria que você mostrasse para o pessoal, Alexandre, os seguidores do nosso canal, o lançamento que vocês estão trazendo no caso de apagão, igual aconteceu. Bom, falta de energia. Tem solução para isso? Tem solução, Túlio. Na verdade, a gente tem um lançamento perfeito para esse tipo de caso, que é o nosso inversor híbrido, que diferente do inversor on-grid convencional, como os inversores que a gente vê instalado no mercado nacional aí nos últimos 3, 4, 5 anos, o inversor híbrido continua funcionando quando tem o apagão. Então, no caso do apagão que aconteceu recentemente, você não vai ficar sem energia porque você tem um inversor híbrido que continua trabalhando com energia da bateria quando tem um apagão. Que massa, hein, Alexandre? Vamos mostrar esse inversor pro pessoal, então? Vamos lá, com certeza. O inversor está aqui do lado, é o inversor mais moderno da Goodway, um inversor que a gente aplica todas as nossas tecnologias e o design dele a gente já consegue ver que já chama atenção, já mostra que é um equipamento de primeira linha. Realmente ele ficou bonitão, hein? Primeira linha. Alexandre, eu estou vendo aqui o inversor, ele já tem selo do Inmetro. Como que funciona isso, para eu homologar esse inversor na concessionária de energia? Já está certificado no Inmetro, certificado como inversor híbrido, que é o Inmetro chama inversor híbrido dentro da normativa de inversor on-grid com bateria. A gente já tem certificação Inmetro em todas as 3 potências, então 3.5 kW 127 volts, 3.6 kW 220 volts e os 6 kW 220 volts. Todos eles já certificados como on-grid com bateria, que é a certificação para inversores híbridos do Inmetro. Ah, sensacional. Então o inversor híbrido é o on-grid com bateria. Perfeito. Esse aqui especificamente, qual que é a potência, Alexandre? Esse que está aqui na parede que a gente está vendo é 3.6 kW. 3.6 kW, 220 volts. Esse 220 volts. Muito legal. Aqui também a gente tem uma bateria. Aqui a gente tem uma bateria de lítio, que é compatível com esse equipamento. Então a bateria Lynx U da Goodway, que é uma bateria de 5.4 kWh. É uma bateria que a gente fornece e fabrica, a Goodway também é fabricante da bateria. Ah, sensacional. Então vocês oferecem a solução completa. Exatamente. E eu já consigo também comprar essa bateria aqui no Brasil? Consegue comprar aqui no Brasil também. Então os nossos distribuidores já possuem a solução, tanto o inversor quanto a bateria disponível aqui no Brasil. Então esse é um inversor híbrido, como a gente viu antes, e é um inversor bastante completo. Ele tem 2 MPPTs, com uma entrada em cada MPPT, corrente de 16 amperes, então dá para usar módulos aí de todos os tamanhos, módulos de 600 watts, 650 watts, sem problema nenhum. A gente tem aqui tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth integrado no equipamento. Tem proteção também integrada no equipamento, depois a gente vai falar um pouquinho. E é um inversor híbrido, como a gente falou antes, pode conectar tanto a bateria quanto as cargas que vão trabalhar mesmo quando falta energia da rede da concessionária. Sensacional. O Bluetooth dele serve para quê, Alexandre? O Bluetooth dele é esse, tá vendo aqui esse pequeno, como se fosse um pendrive que está aqui plugado? É um módulozinho Bluetooth que a gente usa para configurar o inversor. Ah, que legal. Bacana demais. E ele tem também o Wi-Fi, o modo Wi-Fi para você tanto configurar quanto comunicar com o roteador e fazer o monitoramento. Show de bola, Alexandre. Entendi as características técnicas, mas agora eu tô com uma dúvida ainda. Como que funciona a bateria? Eu que configuro, que hora que ela começa a recarregar? É só quando falta a rede? Me explica isso aí. Cara, então esse inversor ele tem uma tecnologia que são os modos de operação. Então o usuário, o cliente final, pode configurar o inversor para trabalhar de diferentes formas. Então ele pode configurar, por exemplo, para trabalhar somente quando falta energia da rede, que é o modo de backup que a gente chama. Ah, legal, o inversor só vai descarregar a bateria quando falta a rede. Mas tem outro modo, que é o modo econômico, que é o modo onde você pode escolher horários para carregar e descarregar a bateria. Então você determina, por exemplo, quero carregar a bateria só de manhã, das 6 da manhã até meio-dia. Então só nesse horário o inversor vai carregar. Aí eu quero descarregar de noite, talvez eu tenha uma tarifa diferente durante a noite. Vou carregar só das 7 às 11 da noite.
o usuário configura esse horário, o inversor só vai descarregar nesse horário determinado. E o usuário, ele próprio consegue configurar isso com facilidade, Alexandre? Ele consegue. Tudo via aplicativo, tanto aplicativo local aqui do lado do inversor, quanto o aplicativo remoto via internet, consegue alterar toda a configuração do inversor e da bateria. Que legal, completíssima solução, né? Pensando mesmo no usuário final, para que ele mesmo possa configurar e trabalhar de acordo com o perfil de consumo dele, né? Exatamente. O uso da bateria depende muito da necessidade do cliente final. Então a gente tem em aplicações comerciais muitos clientes que têm demanda contratada. Não pode ultrapassar um limite de potência de consumo. Então no inversor você tem um modo que a gente chama de peak shave, que é corte de pico. Você pode configurar o inversor para quando houver uma compra de energia de potência muito alta da rede, ele descarrega a bateria para evitar ultrapassar a demanda contratada e pagar uma multa ou uma tarifa mais alta. Sensacional, hein? Bacana demais. Alexandre, hoje eu tô chato, eu tô cheio, mas cheio de dúvida mesmo. Aí tô aproveitando para tirar todas elas com você. Eu tenho mais uma dúvida aqui, e não é só minha, é a campeã, que é sobre overload do inversor. Até quanto de placa que esse inversor aguenta, Alexandre? Esse inversor aguenta até 180% da potência nominal dele. Então, se a gente pegar, por exemplo, um inversor de 6, ele aguenta 10,8 kW de módulo. Sem prejudicar a vida útil dele? É projetado para isso mesmo? Sem prejudicar a vida útil dele, ele tem um sistema de resfriamento otimizado. E aqui, quando a gente fala de inversor híbrido da Godoy, a gente tem uma vantagem a mais ao utilizar o overload. Num sistema on-grid convencional, quando a gente tem o overload, ali durante o meio-dia, em que a gente tem o corte da curva, a gente tem uma pequena perda de energia, né? Então a gente tem o overload, mas perde um pouquinho de geração dos módulos. Aqui não, aqui a gente não tem a perda. Então durante o meio-dia, quando a gente está ali tendo aquele corte de curva, aquela energia extra a gente vai usar para carregar a bateria. Ah, bacana, sensacional. Então, por exemplo, aqui a gente tem um inversor de 6 kW. Ele tem saída máxima CA de 6 kW, ou seja, sai 6 kW do inversor. Mas digamos que a gente tenha 10 kW de módulo. Ao meio-dia, o que vai acontecer? 6 kW vão virar energia CA e os outros 4 kW vão virar energia CC para carregar a bateria. Então vai ter saindo do inversor 10 kW, 6 CA e 4 CC para carregar a bateria. Entendi. Você não perde nenhum tipo de energia do que seus módulos estão gerando. Bacana demais. Alexandre, agora eu tenho mais uma dúvida também. Quando a gente tem um sistema off-grid, eu vou falar aqui a grosso modo que é uma mistura dos dois, né? Porque aqui a gente tem a bateria, nós temos sempre um problema de saída CA com cargas que exigem uma alta corrente de partida. Aqui tem alguma coisa em relação a isso também? Eu vou ter algum problema com isso ou não? Exatamente. Então existem cargas que têm uma corrente de partida mais alta. E o nosso inversor suporta também entregar uma potência extra para essas cargas que precisam de mais energia na partida. Então um inversor de 6 kW, por exemplo, ele consegue entregar de energia CA até 10 kW por 10 segundos para alimentar essas cargas, por exemplo, um motor que precise ali de uma corrente mais alta durante a partida. Já é suficiente para partir o motor e continuar funcionando normalmente, né? Exatamente. Legal demais. Alexandre, outra solução que eu achei também realmente sensacional é o híbrido flex, que seria, eu posso comprar, me corrija aí se eu estiver errado, eu posso comprar um inversor híbrido com um custo um pouquinho menor, sem adquirir a bateria, ele vai estar bloqueado para a função híbrida. Aí depois, posteriormente, quando eu tiver juntado mais um pouquinho de grana para poder fazer investimento, eu posso transformá-lo ele em inversor híbrido. Seria isso? Perfeito. Exatamente. É o que a gente chama de inversor híbrido flex. Ele é o inversor com o hardware completo, então ele já tem todas as conexões, inclusive para a bateria, porém ele vem bloqueado a nível de software para não utilizar a bateria. Você pode até conectar a bateria aqui, mas ele não vai usar. E qual que é a vantagem disso? Por que a gente ia precisar de um inversor bloqueado? Porque ele é mais econômico inicialmente. Então você compra ele inicialmente por 60% do valor do inversor completo. Nossa. Então é mais econômico, você consegue fazer o investimento inicial e daqui 2, 3, 5 anos, quando a bateria talvez ficar mais viável financeiramente, ou quando a gente conseguir juntar o capital para investir na bateria, a gente compra a bateria e compra um código para desbloquear o inversor. Daí desbloqueia o inversor, é aquela diferença dos 40%, desbloqueia o inversor e ele vira um híbrido completo que vai passar a utilizar a bateria. E tem mais um ponto que já é muito interessante de início. Mesmo ele bloqueado, a versão inicial bloqueada, você já consegue utilizar em caso de falta de rede. Você não vai ter a bateria, né, porque vai estar bloqueado, mas você vai ter módulo. E daí, quando falta a rede da concessionária durante o dia, você pode usar a energia dos módulos para alimentar os seus equipamentos. Que legal, mesmo com ele bloqueado. Mesmo com ele bloqueado.
Então compensa demais, eu já adquiri esse inversor e depois, posteriormente, eu vou e faço o investimento e desbloqueio para a função híbrida, né? Muito bacana. Alexandre, então a gente está falando aqui desse inversor híbrido, como é que funciona, já falamos de característica. Me mostra na prática, então, vamos fazer, tem como a gente fazer uma simulação, simular que a rede da concessionária que caiu, que perdemos a rede, e ver se o inversor híbrido realmente ele consegue alimentar a carga, continua alimentando a carga? Com certeza, na verdade isso é o que a gente está realmente mostrando no nosso stand aqui na Intersolar, é uma simulação. Então a gente tem o inversor híbrido aqui, a bateria que está conectada a ele, a gente tem então as nossas duas saídas CA, então ele tem duas saídas CA, uma saída para cargas convencionais, onde aqui a gente tem conectado algumas lâmpadas que estão conectadas na rede diretamente, e a saída das cargas prioritárias, que são as cargas que vão receber energia da bateria ou dos módulos quando não tiver rede. E aqui a gente conectou a nossa televisão. Então a gente faz uma simulação aqui no stand, onde a gente desliga o disjuntor e simula uma queda de energia da rede e mostra que aquela televisão vai passar agora a receber energia da bateria em menos de 10 milissegundos, ou seja, é totalmente imperceptível, é instantâneo. Então a gente vai lá que eu vou simular uma queda de energia, vocês vão ver que as lâmpadas se apagam e a TV passa a receber energia da bateria de forma instantânea. Não há desligamento da TV, ela sequer pisca, ela continua o fornecimento sem interrupção. É o que a gente chama de tecnologia UPS. Nossa, muito rápido mesmo. Não aconteceu nada com a TV, ela continua funcionando normalmente. Alexandre, aqui eu consigo colocar, eu sei que aqui eu tenho uma TV, mas eu consigo colocar até quanto de carga prioritários nesse inversor? Aqui você vai dimensionar o teu circuito de cargas prioritárias de acordo com o tamanho do seu inversor. Se eu tenho um inversor de 6 kW, eu posso colocar no máximo 6 kW na nossa saída de carga prioritária. Sim. Legal. Bacana demais, Alexandre. E por quanto tempo essa bateria aqui vai conseguir sustentar essas cargas? Essa é uma ótima pergunta, Túlio. O pessoal pergunta bastante pra gente qual que é a autonomia da bateria ou do sistema. A autonomia, pessoal, depende muito do uso que você vai fazer. Se a gente usar uma bateria só para alimentar só uma televisão, pode ser que dure 10 horas. A gente tinha 10 horas de autonomia. Mas se a gente ligar um ar-condicionado, se a gente começar a ligar outros equipamentos, uma geladeira, talvez essa mesma bateria vá durar um pouquinho menos, 5 horas, 3 horas. Assim como, se a gente precisa de muita autonomia, podemos colocar várias baterias em paralelo e montar um banco de até 32,4 kWh. Bem personalizado, então. Eu posso personalizar minhas baterias, as minhas cargas prioritárias de acordo realmente com o meu consumo, com o meu perfil. Perfeito. Alexandre, quando a gente fala de bateria, já vem uma outra polêmica. Vida útil da bateria. A gente sabe que bateria de chumbo ácido dura bem pouco, né? 2, 3, 4, até 5 anos, se bem dimensionada. E essa bateria, quanto tempo que ela dura? Então aqui a gente usa uma bateria de lítio ferro fosfato, que tem uma tecnologia que te dá mais vida útil. Então você vai ter uma vida útil esperada de pelo menos 10 a 12 anos. A garantia do equipamento é 5 anos, mas te dá uma garantia de performance para que ele tenha capacidade de carga e descarga de até 80% após 10 anos de operação. Então aqui eu sei que eu vou ter bateria para mais de 10 anos de operação e vou ficar tranquilo. Com certeza. Maravilha. Alexandre, deu para perceber que a solução é super completa e muito personalizável, né? Eu consigo personalizar a bateria, eu tenho potências diferentes, cargas prioritárias, eu consigo personalizar de acordo com o meu perfil, com a minha utilização. Isso aí vai influenciar diretamente no retorno de investimento, no payback? Sim. Então o payback, pessoal, vai ficar de acordo com o que você falou, de acordo com o perfil e a necessidade do meu cliente. E o payback, quando a gente fala de inversor de armazenamento, é diferente de um inversor on-grid. A gente não vai apenas abater ali o valor da conta de eletricidade do nosso cliente. Aqui a gente vai atender uma dor do nosso cliente. Então, por exemplo, a gente pode ter a aplicação de um sistema como esse, que é um sistema de 6 kW, em um supermercado. Então, digamos que a gente tem um supermercado que tenha 20 caixas para passar produtos e cobrar produtos. Quanto dói ou quanto custa para um supermercado ficar 1 ou 2 horas sem energia porque faltou rede? Verdade. 2 horas ali ele não passa nenhum produto, ele não está faturando nada. Talvez custe para ele, nessas 2 horas, 50, 60, 100 mil reais. Daí a gente pergunta qual que é o payback. Talvez uma solução aqui vai custar 20 mil reais de inversor e baterias, e no primeiro dia que faltar energia da rede, em 30 minutos, o sistema já se pagou. Ele não vai ter aqueles 60 mil de perda, que ele não está faturando nenhum produto.
Então aqui ele vai investir 20 mil, primeiro dia que falta energia da rede está pago. Então o payback é instantâneo, é um dia, é alguns minutos. Show de bola, Alexandre, sensacional. Acabamos de ter uma super aula de como você explicar essa solução para o seu cliente realmente fazer o investimento, explicar a dor dele, né? Porque não vai ser igual no on-grid, igual o Alexandre explicou. Alexandre, eu preciso fazer algum outro investimento aqui para conseguir ligar, conectar essa solução na rede? Alguma caixa de transferência na hora que trocar da bateria, que trocar da rede para a bateria? Precisa disso? Não precisa tudo. Então a gente tem aqui uma solução que tem tudo integrado. Então o inversor já tem controlador de carga, a nossa bateria já tem o BMS integrado, já tem disjuntor, inclusive CC na nossa bateria, então não há necessidade de ter dispositivos externos. Tem disjuntor CC dentro? Tem o disjuntor. A gente abre aqui a tampa e a gente pode ver que aqui a gente tem as conexões da bateria. Que bacana, legal demais. Comunicação e também alimentação. E a gente tem um disjuntor CC aqui de segurança também da nossa bateria. Que chique, sensacional. Então na bateria a gente tem a proteção, tem o disjuntor, não precisa BMS externo, não precisa controlador de carga. E na parte CA, o inversor já tem um chaveamento interno, então não precisa de nenhum tipo de chave de transferência. É só realmente conectar aqui as cargas na saída prioritária e a rede na nossa saída on-grid. Fora isso, a gente tem um medidor inteligente que vem também junto com o inversor, acompanha ele na caixa, não tem custo nenhum. E você instala, coloca ali o TC na fase e vai ter um monitoramento de tudo que entra e sai de energia do seu sistema. Então, além do sistema híbrido, da bateria, da autonomia, você vai ter também um monitoramento de consumo do teu cliente. Vai saber exatamente quanto ele consome e quando ele consome. Caramba, sensacional mesmo. Alexandre, agora fala para mim, quando a gente fala de segurança, esse inversor, ele já tem o dispositivo AFCI? Já tem. Quando a gente fala de segurança, esse é um ponto forte dos equipamentos da Goodwee. A gente já tem DPS tipo 2, proteção contra descargas elétricas, já tem também chave seccionadora CC e tem nesse equipamento como opcional o AFCI. O que é o AFCI? Proteção contra incêndio. Então, proteção contra arco CC. Um arco CC que normalmente causa incêndio em usinas fotovoltaicas, aqui não vai ter problema. Então já tem o equipamento acoplado no inversor quando trazido com esse opcional. Bacana demais, Alexandre. Agora, estou na dúvida, como que eu vou configurar e monitorar isso tudo aí? Para configurar e monitorar, extremamente simples. Tudo por aplicativo. Então tem um aplicativo que é o SolarGo para fazer a configuração, então no local você configura, e tem um aplicativo que é o Sense para fazer monitoramento, que você também consegue configurar o inversor pela internet remotamente. Então fica tudo integrado no ecossistema da Goodwee. Sensacional! Eu, Modéstia à parte, adorei essa solução e eu gostaria de saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários. Você já sabe, né? Na próxima vez que você tiver um cliente com a dor que o Alexandre acabou de explicar para a gente, você vai pegar essa aula do Alexandre e explicar isso para o seu cliente. Alexandre, cara, muito obrigado por tudo aí. E não deixe de conhecer essa solução, pessoal.